Salve Maria. Nesta segunda instrução, iremos traçar um breve histórico dos mais de 450 anos de existência das congregações marianas. Então, vamos considerar as principais datas e os eventos mais marcantes dessa trajetória. Bom, a primeira data importante é 1563, como já vimos, o ano em que o padre Jean Leny, jesuíta, professor do Colégio Romano, organiza entre os seus alunos uma associação que propõe a seus membros três coisas fundamentais. Primeiro, uma vida cristã exemplar e fervorosa. Segundo, um trabalho apostólico. Na época, ensino do catecismo, visita a hospitais, prisões. E terceiro, uma especial devoção a Nossa Senhora. Essa iniciativa do padre Leny, no Colégio Romano, começa então a ser imitada em outros colégios jesuítas em todo o mundo. Já alguns poucos anos depois, em 1571, nós já temos a primeira congregação mariana fundada na América, em Lima, no Peru. E no Brasil, teremos a primeira congregação mariana em 1583, no Colégio dos Jesuítas, na Bahia, na época ainda do padre São José de Anchieta, o nosso grande, glorioso apóstolo do Brasil. Em 1584, morre o padre Leny, e nesse mesmo ano, o Papa Gregório XIII erigiu canonicamente a Congregação Mariana do Colégio Romano por meio de uma bula chamada Omnipotentis Dei e deu o título de prima primária à Congregação Mariana do Colégio Romano. E a partir desse momento, todas as demais congregações de todo o mundo passavam a ser agregadas à prima primária para gozar assim dos direitos, indulgências, privilégios que a Santa Sé viesse a conceder à congregação do Colégio Romano. Em 1621, o Papa Gregório XV define as características das congregações marianas como associações distintas das confrarias e expressa o louvor e a benevolência da Santa Sé pelo trabalho delas. Já no século XVIII, 1748, Papa Bento XIV concede especiais indulgências às congregações marianas pelo breve Preclaris Romanorum, e no mesmo ano ele promulga a bula Gloriosa Domini, bem conhecida dos congregados marianos, que vem a ser chamada da Bula Áurea das congregações, e na qual o Papa concedia especiais privilégios e graças, além de elogiar seu trabalho. E vai ser o mesmo Papa, Bento XIV, que em 1751 vai autorizar, por meio do breve Quo Tibi, que as congregações marianas femininas fossem também agregadas à prima primária. Até essa data, somente eram agregadas à prima primária as congregações marianas masculinas. No século XVIII, então, temos um período de grande perseguição à Companhia de Jesus. Em 1759, por exemplo, a expulsão dos jesuítas no Brasil. Em 1762, expulsão dos territórios do Império Português. E em 1773, finalmente, há um breve papal, Dominus Ac Redemptor, pelo qual o Papa Clemente XIV suprimia a Companhia de Jesus. E, curiosamente, o mesmo Papa, no mesmo ano, assegurava a continuidade das congregações marianas por meio do breve Commendatissimo, com os mesmos privilégios e indulgências que tinham sido concedidos anteriormente pela Santa Sé. Ou seja, a partir de 1773, apesar da supressão dos jesuítas, as congregações marianas continuaram a existir na igreja. Obviamente que houve grande impacto na vida delas, mas o fato é que as quase 2.500 congregações marianas que então existiam, continuaram a existir, apesar de agora dirigidas por outros sacerdotes. Elas até cresceram em número, embora agora sem a mesma exigência, digamos, na seleção, na formação dos congregados, como era na época em que elas eram diretamente dirigidas pelos padres jesuítas. Apesar da supressão de 1773, a Companhia de Jesus continuou a existir em alguns países não católicos, principalmente a Prússia e a Rússia, onde a autoridade papal não era reconhecida. Mas já no início do século XIX, mais especificamente em 1814, o Papa Pio VII revogou a decisão de Clemente XIV e restaurou a Companhia de Jesus em todo o mundo. Aí, em 1824, o Papa Leão XII restituiu aos jesuítas o poder de agregar as congregações marianas à prima primária.
Mas somente em 1841 que os jesuítas retornariam ao Brasil, recomeçando suas atividades, sobretudo no Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. E só teremos uma nova congregação mariana no Brasil, depois da restauração da Companhia de Jesus e do seu retorno ao Brasil, no ano de 1870, em Itu, São Paulo. A partir desse período, do final do século XIX, sobretudo na primeira metade do século XX, nós vemos um grande crescimento das congregações marianas, sobretudo no Brasil. Em 1907, por exemplo, os bispos do sul do Brasil, por meio de uma carta pastoral coletiva, incentivaram a fundação de congregações marianas em suas dioceses. Em 1910, o padre-geral dos jesuítas aprovou uma nova redação das regras comuns. Aliás, essa será a última realizada pelos jesuítas, ficando em vigor até 1967, logo depois do Concílio Vaticano II. Em 1911, foi criada a revista Estrela do Mar, que é a revista dos congregados marianos brasileiros, que ainda está em circulação, mais de 100 anos. É o órgão oficial de comunicação e informação das congregações marianas brasileiras. Em 1925, foi fundado o Secretariado Mundial das Congregações Marianas em Roma, que era, na prática, um órgão que ficava sob os cuidados dos jesuítas e tinha por finalidade principal o auxílio às congregações marianas de todo o mundo, providenciando criação de novos grupos, sendo um centro de informação, consulta, oferecendo formação aos diretores, etc. A partir dos anos 20, do século XX, nós temos uma progressiva organização das congregações marianas brasileiras em uma estrutura federativa que se mantém até hoje. Então, em 1927, é fundada a primeira Federação Mariana do Brasil, que é a do Estado de São Paulo. Em 1937, temos a fundação da Confederação Nacional das Congregações Marianas do Brasil, que ainda permanece sendo a nossa instância federativa máxima em território brasileiro. E, por curiosidade, é também, em 1937, a fundação de nossa Federação das Congregações Marianas da Arquidiocese aqui de Curitiba. Em 1945, temos um evento muito importante, que é a ocasião em que o Papa Pio XII comemorou o seu 50º aniversário de consagração a Nossa Senhora como congregado mariano. Então, foi uma ocasião em que ele fez uma importantíssima alocução, discurso, para cerca de 4.000 congregados marianos, que então se reuniram em Roma, e é um discurso que até hoje é uma importante referência para a vida das congregações marianas. E será também Pio XII que, 3 anos depois, em 1948, promulgou a Constituição Apostólica Bisseculare, justamente comemorando os 200 anos da bula Gloriosa Domini de Bento XIV. Então, Bento XIV fez a nossa bula áurea em 1748, e 200 anos depois, em 1948, Papa Pio XII fez uma Constituição Apostólica. Então, Pio XII, então, confirmou os privilégios, as regras das congregações marianas e a declarou como sendo verdadeira ação católica. Essa Constituição é chamada ainda hoje de Carta Magna das Congregações Marianas. Em 1954, foi realizado em Roma o Congresso Mundial das Congregações Marianas, e nesse momento havia cerca de 81.000 congregações marianas espalhadas em todo o mundo, 115 países, 1.291 dioceses, e ao todo havia cerca de 6 milhões de congregados marianos em todo o mundo. E foi nesse mesmo ano, de 1954, que foi fundada a Federação Mundial das Congregações Marianas. Nos anos 60, mais especificamente entre 1962 e 1965, ocorre o Concílio Vaticano II, que levará a mudanças profundas dentro da igreja nas décadas seguintes, em diferentes âmbitos, disciplina, liturgia, etc. E nesse novo contexto, pós-conciliar, a Federação Mundial das Congregações Marianas propõe à Santa Sé a mudança do nome. Então, de congregações marianas, se procurava passar para comunidades de vida cristã, com a sigla CVX, Comunidades de Vida Cristã.
E também propunha a substituição das antigas regras comuns por princípios e normas gerais novos. Esses princípios e normas gerais da ICVX, da Comunidade de Vida Cristã, são aprovados pela Santa Sé em 1971, e a nova Federação Mundial ganha autonomia, cabendo a ela agora aprovar a filiação dos grupos. O superior geral dos jesuítas renunciava à sua antiga autoridade de agregar os grupos à prima primária de Roma, e a autoridade agora cabia à Assembleia Mundial e seu Conselho Executivo. Em 1990, a Santa Sé aprovou uma revisão dos princípios gerais e a CVX foi então reconhecida pelo Pontifício Conselho para os Leigos como uma associação internacional de fiéis de direito pontifício. No Brasil, especificamente, né, que era um país em que as congregações marianas eram muito numerosas, muito ativas. O Brasil, por exemplo, chegou a ser líder mundial em número de congregações por volta dos anos 30. Essa proposta, né, de renovação, de remodelação no pós-conciliar, acabou gerando muitas tensões. Então, em 1970, por exemplo, foi feito um encontro nacional dos dirigentes marianos em Juiz de Fora, Minas Gerais, e as congregações marianas do Brasil se filiaram à nova Federação Mundial da ICVX, aceitaram as novas normas e princípios gerais, mas decidiram permanecer com o nome tradicional de Congregação Mariana. E então vai se deparando com uma enorme dificuldade de adaptação das antigas congregações marianas brasileiras com o novo modelo de associação que era proposto na CVX, na Comunidade de Vida Cristã. Além disso, obviamente, toda a turbulência dos anos 70, 80 dentro da igreja, em razão das contínuas reformas pós-conciliares, e acaba-se chegando a um triste esvaziamento de muitas congregações marianas, né, no país todo. Então, naturalmente, brota um desejo legítimo de se voltar ao estilo tradicional das congregações marianas. Nos anos 80, o Conselho Mundial da ICVX, né, as Comunidades de Vida Cristã, mantém como representante do Brasil as congregações marianas, mas também admite um representante das primeiras novas comunidades de vida cristã que começavam também a existir no Brasil. Então, esse é um momento ali, final dos anos 80, em que o Brasil passa a ter uma dupla representação no mesmo conselho, né? O que acaba sendo um indicativo assim, de que, na verdade, já havia duas associações independentes diferentes entre si. E nos anos 90, enfim, chega-se a uma solução a esse dilema. Em novembro de 1991, a Assembleia Nacional das Congregações Marianas, realizada em Aparecida, elege uma nova diretoria da Confederação Nacional, com o propósito de fazer das congregações marianas do Brasil uma associação autônoma, com uma regra de vida própria, garantindo sua espiritualidade mariana e a sua particular estrutura organizacional. Nessa mesma Assembleia foi aprovado um novo estatuto para a Confederação Nacional e as decisões foram aprovadas pelo então assistente eclesiástico nacional, que na ocasião era o cardeal Dom Eugênio Salles, arcebispo do Rio de Janeiro. Durante o ano de 1992, sob a coordenação do bispo jesuíta Dom José Carlos de Lima Vaz, uma comissão elaborou um novo texto da regra de vida, que viria a substituir os princípios e normas gerais da ICVX, das Comunidades de Vida Cristã, e, de certa forma, retornar ao espírito das regras comuns antigas. Esse trabalho foi acompanhado pelo Comitê Mundial da ICVX de Roma, contou também com a colaboração de muitos bispos, sacerdotes, congregados. Em 1992, o texto da regra de vida foi aprovado em Assembleia Nacional, homologado no mesmo ano pelo assistente eclesiástico nacional. E em março de 1993, no ano seguinte, o presidente mundial da ICVX enviou carta ao cardeal Dom Eugênio Salles, admitindo as congregações marianas do Brasil como membro associado do Conselho Executivo da ICVX. E em 22 de agosto de 1993, o então presidente da CNBB, Dom Luciano Mendes de Almeida, assinou o decreto com o qual se erigia as congregações marianas do Brasil como Associação Pública de Fiéis de âmbito nacional, aprovando-lhe a regra de vida.
Os decretos da CNBB, o texto da regra de vida, foram enviados pelo cardeal Dom Eugênio Salles ao Pontifício Conselho para os Leigos, em Roma, que, na pessoa do seu então presidente, o cardeal Eduardo Pirônio, respondeu expressando sua alegria pelo caminho encontrado pelas congregações marianas do Brasil e enviando sua bênção aos dirigentes e membros. Essa é a situação em que se encontram atualmente as congregações marianas do Brasil. Apesar de, como a gente já falou na instrução anterior, ainda existem congregações marianas em outros países, mas não temos mais uma organização em nível mundial como já houve no passado. Então, no momento, as congregações marianas antigas e novas no Brasil estão organizadas em âmbito nacional. Isso aqui é um breve histórico desses mais de 4 séculos de trajetória dos congregados marianos. E a nós, agora, congregados do século XXI, cabe essa nobre missão de conservar as tradições marianas do passado e procurarmos retomar a vitalidade, né, de vida cristã que as congregações já tiveram em nosso país. Salve Maria!